Oitavo parágrafo, abra aí a sua confissão no oitavo parágrafo, o último deste capítulo 22, e vamos ler o que diz aqui a nossa confissão no parágrafo 8. O sabate é assim, santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e ordenado seus assuntos comuns de antemão, não apenas observam um santo descanso durante todo o dia, a partir de suas próprias obras, palavras e pensamentos, sobre suas ocupações e recreações mundanas, mas também dedicam todo o tempo em exercícios públicos e privados do seu culto nos deveres de necessidade e misericórdia. O oitavo parágrafo, amados, vai falar sobre a consagração deste dia. O oitavo parágrafo vai dizer como nós devemos observar o dia do Senhor. Vai nos trazer a prática, o exemplo. Então tem muitos detalhes aqui nesse texto, neste parágrafo, que nós iremos destrinchar aqui no percorrer, né, perante o estudo, tá? Então, cadê o passador? Está aqui. Fundamento prático do mandamento. Então, uma síntese aqui do que diz este parágrafo. A confissão, então, finalmente nos diz como o sabate deve ser mantido santo ao Senhor. A santificação do sabate começa um dia antes. Se os irmãos repararem o texto da confissão, você irá, tendo devidamente preparado os seus corações e ordenado os seus assuntos comuns, assuntos ordinários, de antemão. O que a confissão está querendo dizer? Que deve existir uma preparação para que você realmente consiga santificar o dia do Senhor. Você necessita de um dia antes se preparar para isso. Então talvez a sua profanação do dia do Senhor, ela esteja se iniciando um dia antes. Então, amados, a confissão, em primeiro lugar, fala sobre a preparação dos nossos corações. Está aqui, E então a confissão fala sobre ordenar os nossos assuntos comuns de antemão. O que significa fazer coisas que são necessárias para o sabate. Antes do sábado, como, por exemplo, fazer as compras, abastecer o carro e outras coisas. Você não vai deixar para abastecer o carro no dia do Senhor. Você não vai deixar para ir no supermercado no dia do Senhor. Então, você precisa, e isso vai demandar aí um tempo, destinado para preparação. Continuando. No sabate, ou no dia do Senhor, devemos observar um descanso sagrado o dia todo. Observe que esse descanso é considerado sagrado, santo, o que significa que é diferente dos outros tipos de descanso, como férias e um dia livre. Não se trata de férias, não se trata de um dia livre, não se trata de um feriado. Você deve olhar para o dia do Senhor como um dia consagrado, um dia santo, um dia dedicado exclusivo e unicamente a Deus. Talvez a sua perspectiva quanto ao dia tenha que mudar, amado. Não é um dia comum. Você tem 6 dias comuns. Porém, um deve ser santificado. Além disso, é um descanso sagrado o dia todo. Não é apenas uma parte do dia, tá? Diz a confissão. Aqui, não é apenas uma parte do dia. Como pela manhã para o culto da igreja. Este descansa de nossas obras, palavras, pensamentos, sobre os nossos empregos e recreações mundanas. E veremos esse embasamento bíblico aqui com mais detalhe. Devemos ser ocupados o tempo todo nos exercícios públicos e privados de sua adoração. Os trabalhos permitidos no sabate estão nas categorias de necessidade e misericórdia, como veremos mais adiante. Tá? Existem alguns trabalhos que podem ser feitos nesses dias? Sim. Quais são? Aqueles que são enquadrados em necessários e obras de misericórdia ao nosso Deus. Tá?
veremos com mais detalhe essas questões. Mas que o irmão entenda que é um dia especial, que é um dia que exige de nós preparação, e é sobre isso que este parágrafo está dizendo a nós. Então, os irmãos percebam, os puritanos, os batistas puritanos, eles se preocuparam em dedicar um parágrafo da confissão para falar sobre como devemos consagrar este dia. Será que para esses homens era algo importante? Será que para nós tem que ser? Então, amados, devemos começar a mudar a nossa perspectiva quanto a este dia. Porque eu vejo ainda muitos irmãos com muita dificuldade quanto ao dia do Senhor. E se tem dificuldade é porque ainda não entendeu e não dá o devido valor. Tá? Então, a primeira coisa que o irmão precisa entender é que é um dia consagrado. Tá? Continuando. Um dia santo. O que é ser um dia consagrado? O que significa isso? Um dia consagrado, um dia santo. O dia do Senhor é um dia santo e deve ser mantido santo. O sabate foi um dia santo, foi santificado e devia ser mantido desta forma. Gênesis 2:3 e Êxodo 20, verso 8, que é os 10 mandamentos, o quarto mandamento. O dia do Senhor é também um dia santo, e a palavra santo significa o quê? Significa separado do uso comum para Deus. Tá? Quando Deus fez lá os utensílios para o templo, o que ele fez? Ele não consagrou a ele aqueles itens. Poderia pegar lá o candelabro e utilizar em qualquer área lá do acampamento? Não podia. Deus consagrou para ele, santificou aquilo para ele. O que Deus faz com os crentes? Os santifica. Ou seja, ele separa do mundo para ele. Isso é ser santo, ser santificado. Porém, Deus fez isso com um dia da semana. Se Deus consagrou um dia, é a mesma coisa que eu pegar um filho de Deus, consagrado, santificado a ele, e incitá-lo a pecar. Profanar o dia do Senhor é da mesma forma, irmãos. É você manchar, é você colocar as suas garras sujas sobre aquilo que Deus limpou e tratou com tanto carinho. É sobre isso que estamos falando. Deus consagrou. Não, irmãos, não sou eu que consagrei o dia do Senhor. Deus disse que um dia é para Ele. Será que você entende isso? Ele quer, Ele deseja que eu e você tenhamos um cuidado especial com esse dia. É vontade soberana dEle, não nossa. Então, santificar, ser santo, ser consagrado, significa ser separado do uso comum para Deus. E você percebe que 6 dias são comuns. 6 dias é para você trabalhar, para você fazer as coisas deste mundo. Mas um não. Um é sagrado. Algo que é separado para Deus constitui-se sua posse especial. É santo. Ser santo e pertencer especialmente a Deus são equivalentes. Aí tem os textos bíblicos. Será que o dia do Senhor é uma possessão especial de Deus em um sentido que os outros dias não são? Resposta: sim. Então ele é santo e deve ser santificado. Porque ser santo é uma coisa, nós somos santos. Todos os salvos, todas as pessoas que creem em Cristo foram justificadas, correto? Ou seja, foram separadas, são santos. Porém, a santificação, ela permanece todos os dias. A santificação, ela é contínua. Quanto ao dia do Senhor, ele também já é santo. Por mais que você profane. Por mais que eu e você peque. Mas não nos exime, não nos tira a responsabilidade de cada um de nós de santificar este dia. Assim como você tem o cuidado de se santificar, de se abster de certas práticas, no dia do Senhor também você deve se abster de certas práticas. Você não deve fazer o que é ordinário nesse dia. Então, devemos nos lembrar do dia do Senhor para mantê-lo santo. Você tem que entender, eu e você,
que esse dia é um dia pactual. Com base em quê? Quando nós analisamos o texto de Isaías, principalmente dos capítulos 53 em diante, Isaías ele está relatando uma nova aliança. Ele está falando sobre a vinda de Cristo inicialmente, ele está falando da instituição de uma nova aliança. Se o irmão fizer um estudo do capítulo 53 de Isaías adiante, ele está falando sobre o pacto da graça. Tá? Então, com base nisso, nós olhamos com cuidado especial nesses textos, nesses capítulos de Isaías. Então, primeiro vamos observar alguns dos capítulos, onde encontramos relações entre o povo pactual e o dia do Senhor. Veremos isso no livro de Isaías. Isaías 53, por exemplo, ele fala claramente dos sofrimentos de Cristo. Todo domingo eu leio aqui Isaías 53. Paulo interpreta Isaías 54, um capítulo após, no verso 1, como falando da igreja judaica gentílica, na nova aliança. Ele faz uma citação de Isaías 54, verso 1, em Gálatas capítulo 4, verso 26 a 28. Então, o que Isaías estava dizendo, neste capítulo 54, era sobre a igreja na nova aliança. Como falando da igreja, né, judaico-gentílica. Este também é o momento em que o Senhor fará um pacto eterno com o seu povo. Isso já está no capítulo 55. Então os irmãos percebem a linha lógica, a construção da argumentação de Isaías. Isso é descrito como um tempo em que os estrangeiros e até mesmo os eunucos, e eunucos na antiga aliança eram tidos como os pagãos, se juntarão ao Senhor. Isso já está em Isaías 56. Veja como ele está falando do caráter da igreja, não só para os judeus, mas também os gentios. Também é dito em Isaías 56, verso 4 a 5, que até os eunucos observarão o sabate de Deus. Mas o mais interessante é que em Deuteronômio 23, verso 1, olha o que diz, amados, que os eunucos não podem entrar na Assembleia do Senhor. Existe uma proibição. Mas há uma mudança no Novo Testamento. Em Atos capítulo 8, verso 27 a 28, nós temos um relato, né, do xará do nosso irmão aqui, um eunuco etíope, lendo Isaías e sendo ensinado por Filipe, e ele foi então batizado. Se ele foi batizado, ele creu em Cristo, ele foi inserido no pacto da graça, ele foi inserido sobre a representatividade de Cristo. Isto observa a primeira entrada de um eunuco na Assembleia do Senhor, contrariando as regras da antiga aliança e do Antigo Testamento. Portanto, isso prova suficientemente o que está em discussão nestes capítulos de Isaías. São principalmente os dias do novo pacto. Você leu recentemente Isaías, né? Percebeu isso? Conseguiu pegar essas nuances do novo pacto? As promessas? Exatamente. Eu coloquei aqui os textos, tá? Para os irmãos constatarem. Primeiro, veja a proibição em Deuteronômio capítulo 23, verso 1. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado um membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Está falando sobre quem? Os eunucos. Tá? Então existia essa proibição. Por quê, amados? Geralmente, essas pessoas que tinham seus membros viris esmagados ou amputados, eram porque se dedicavam a deuses pagãos. Existia essa prática na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento. Então isso era algo característico de um povo pagão. Então, para haver uma segregação, uma separação do povo santo de Deus, eles não entravam na Assembleia. Eles não cultuavam junto com os judeus. Tá bom? Isso até mesmo os gentios, né, os estrangeiros. Eles não entravam dentro do templo, apenas os judeus. E nós vemos agora os textos em Isaías. Isaías 54, por exemplo. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Essa é a citação de Paulo em Gálatas 4, o próximo texto, verso 26 e 27. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem o marido. Paulo faz uma aplicação do texto de Isaías, então, se referindo a Jerusalém que é do alto.
se referindo à cidade santa, onde os eleitos estarão. E a igreja de Gálatas era uma igreja judaica? A igreja na região da Galácia era uma igreja judaica? Ou gentílica? Gentílica, irmãos. E ele diz isso exatamente a este povo. Como se eles tivessem ou fizessem parte da nova aliança, do novo pacto. E por último, Isaías 56, seguindo a mesma linha, analisando Isaías, pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, o dia do Senhor, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Porque eles não poderiam ter filhos. Um nome eterno que não será eliminado. Em Isaías 56 nós já temos uma promessa, inclusive para esses que eram proibidos de participar do culto ao Senhor. E percebam que tudo isso que eu estou falando para os irmãos é porque o dia do Senhor, ele tem um aspecto pactual. É pactual, irmãos. Quem observa o dia do Senhor? Aqueles que estão sobre a representatividade de Cristo. Aqueles que foram inseridos no pacto da graça. Isso é uma característica. Dizer que você é cristão, então você tem uma característica que é guardar o dia do Senhor. Continuando. Ó Isaías 58. O capítulo 58 começa com uma reclamação ao povo de Israel. Depois desses textos, o desafio é o irmão parar, tá? Olhar cada citação dessa. Analisar, ler com calma. E existe ali então uma reclamação quanto ao povo de Israel sobre a sua observância religiosa externa. Muitos usam Isaías 58 para falar sobre o jejum, tá? Mas ele toca nesse assunto do jejum justamente para dizer que o jejum que eles praticavam era um jejum espúrio, era um jejum falso. E Deus ali fala qual é a verdadeira prática religiosa. O Senhor Jesus aos fariseus faz uma crítica semelhante, de que eles se preocupavam apenas com a religiosidade externa. Eles observam jejuns externamente, mas não fazem de uma maneira agradável ao Senhor. Seus jejuns são meramente externos e sem essência. Eles jejuam de comida, mas abundam em fazer o mal. Você busca seu próprio prazer e oprime todos os seus trabalhadores. Isaías 58, verso 3. A maneira meramente externa e hipócrita de jejum, que era praticada por Israel no tempo de Isaías, o Senhor condena. Mas ele não condena o caminho errado sem dar o caminho certo. E é adequado para jejuar. Então ele mostra também o contraponto. Ele mostra qual é a maneira correta que ele deseja. Então se você tem alguma dúvida quanto ao jejum, leia Isaías 58. Você pode usar aquele texto para entender o que é jejum. Não adianta nada, irmão. Você propor um jejum, sendo que você continua, né, a fazer diversos atos maléficos, pecaminosos. Tá bom? Quando jejuarem como o Senhor prescreveu, então o Senhor abençoará seu povo abundantemente. Esta passagem é frequentemente usada para o jejum e para um incentivo para estar envolvido na ajuda aos pobres e aos que sofrem. É apropriado usá-lo assim, pois é feito para ser aplicado pela igreja de Deus. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o texto. Coloquei. Olha o que diz lá. No mesmo contexto, tá? De Isaías 58. Se você vigiar seus pés, vamos entender essa expressão, para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser, em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Pois é o Senhor quem fala. Esse é o texto de Isaías. Eu destaquei aqui, então, vigiar os pés para não profanar, não fazer o que bem quiser, são proibições.
chamar este dia de delícia e honroso, não falar futilidades. Então são características, o quê? Do dia do Senhor. Ah, mas não está na antiga aliança. É justamente o que eu fiz, o trabalho que eu falei até agora, mostrando que é pactual, mostrando que falava sobre os eunucos no Novo Testamento, é justamente para que não tenha essa argumentação de que isso é apenas algo lá da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então nós vemos, amados, que isso aqui é uma prescrição divina e que aqui nós temos detalhes de como cumprir, de como santificar o dia. Então vamos analisar ponto a ponto, conforme Isaías 58, verso 13 e 14. Essa é a nossa base bíblica para a argumentação do que você deve fazer no dia do Senhor. Tem tudo aqui? Todas as proibições? Não. Mas isso aqui já te dá um norte. Porque vigiar os pés para não profanar, quantas coisas entram nessa questão? Também, não fazer o que bem quiser, quantas coisas entram? Então não é uma lista exaustiva. Deus está dando aqui os princípios básicos e a sua consciência cristã deve governar esse ponto. Então, amados, dia do Senhor. Para realmente você dedicá-lo, é necessário maturidade cristã. É necessário uma boa consciência cristã. É necessário um nível de conhecimento bíblico, onde você está certo do que fazer ou não fazer. É um conhecimento bíblico, é um relacionamento pactual. Dificilmente uma pessoa que logo batiza, ou alguém inexperiente na fé, um neófito na fé, ele vai conseguir ter olhos e discernir o que ele deve fazer ou não fazer nesse dia. Então exige de nós uma maturidade cristã. Tá? Já queria deixar isso muito bem claro. Então vamos lá. Primeira coisa, observância prática do sabate. Em Isaías 58, Deus nos ensina como devemos manter o sabate santificado. Ficou claro isso para os irmãos? Isaías 58 é a base bíblica. Principalmente abstendo-se de certas coisas ilícitas para o dia. Essas coisas que são lícitas, as são nos 6 dias. E se tornam ilícitas no dia do Senhor. Devido à santificação nele exigida. Então, por que algo que eu faço de segunda a sábado é permitido e é considerado lícito? E por que no domingo se torna ilícito? Porque é um dia consagrado. É um dia diferente. Tá? Então, amados, no sábado, eles devem, como estava no texto, voltar os pés. Lembra dessa expressão? Voltar os pés. Está lá, ó. Se você vigiar os seus pés, ou a outra tradução é voltar os pés. O que significa isso? O significado é impedir que seus pés profanem o dia do Senhor. A exortação no texto de Isaías é devido à profanação de Israel, pois considerava o dia como qualquer outro. Qual o problema de Neemias lá? O que ele fala? Por que ele teve que fechar as portas em Jerusalém? Fazendo coisas que eram comuns durante os 6 dias. Aí Neemias tem que agir e proibir qualquer prática de comércio. Então ele fecha os portões de Jerusalém. Não tinha entrada e saída em Jerusalém. Tá? Isso eu já mostrei os textos aqui para os irmãos de Neemias. Então, amados, o que é voltar os pés para não profanar? É justamente não fazer coisas que você faz nos dias comuns, no dia do Senhor. E Israel estava justamente considerando esse um dia como qualquer outro. Como qualquer outro. E talvez você esteja nessa condição. Eles viajaram nele, trabalharam nele, fizeram negócios nele. Tudo nesse dia. Um irmão chegou para mim, pastor, vou viajar e vou voltar no domingo. Eu falei, você vai viajar no domingo, irmão? Você pode fazer isso outro dia? Aí ele pensou, posso. Então faça. Mas no domingo você vai viajar? A causa é algo de misericórdia, é algo que se você vai fazer, que não dá para ser outro dia? Não, não dá. Meu pai está preso, eu preciso ir lá ver ele. Então vá. Entenderam, bom senso? Entenderam como você tem que ter pesos? Que você tem que analisar se é algo necessário? O crivo é simples.
Dá para você fazer um dia antes ou um dia depois? Se existe, dá, uma pequena possibilidade, então você já não faça no domingo. Isso é uma boa régua para você colocar em prática. Tá? Israel não estava tendo isso. E é exortado por Deus. Isso incomoda Deus. Tá? Incomoda de uma maneira extrema, porque é algo moral. Está nos 10 mandamentos. Em suma, tratam o sabate como apenas mais um dia de trabalho, sendo uma violação, então, do 4º mandamento. Então, considerar o domingo como mais um dia de trabalho é uma violação do 4º mandamento. Existem trabalhos de necessidade, por exemplo, médicos, policiais, mas, vamos lá, eles deveriam tentar tirar o domingo de folga, quando possível, para a dedicação e adoração corporativa. Porque existem esses trabalhos que são necessários. Mas o que o cristão deve fazer? Ele deve agir de forma a tentar folgar nesses dias. Fazer o máximo. Eu trabalhei no Exército. Eu tive um trabalho de necessidade. E a escala era corrida. Tinha escala de serviço dia de semana e escala de final de semana. Eu não era crente na época. Mas hoje eu fico imaginando como seria. Né? Mas naquela época, para os meus próprios bens, para as minhas próprias, né, cobiças, digamos assim, sabe o que eu fazia? Eu pagava do meu bolso para alguém tirar o serviço para mim. Então eu conseguia, né, dentro do meu serviço, folgar o dia que eu quisesse. Era só desembocar um pouco de dinheiro, né, para aquela pessoa. Ou até mesmo trocar. Eu já fiz também, por exemplo, eu pego uma escala de domingo para você, eu falava para os outros oficiais, eu tiro um serviço de domingo para você, só aí você tira 2 durante a semana para mim poder ir para a faculdade. Então tinha esse jogo. Claro que cada serviço tem a sua peculiaridade, cada serviço tem a sua, né, os seus detalhes. Mas, para quem está nesses trabalhos de necessidade, médico, enfermeiro, policial, ele deve ter uma tentativa, tentar de alguma forma folgar. Talvez mudar de setor, né, falar, chega no chefe e fala, é tudo a questão do diálogo, irmãos. Tá? Ageu Magalhães agiu dessa forma. Ele era jogador de basquete, ele conta isso, tem no Facebook dele mesmo. Ele pediu, né, para ser retirado do time, porque o campeonato começaria a ser domingo. Ele falou, me tira do time porque eu não posso profanar o dia do Senhor. Aí tudo bem. Aí ele era tão bem quisto lá pelo time dele, que mudaram o campeonato e colocaram para o sábado. Aí ele participou do campeonato. Mas ele teve que se posicionar. Né? Então assim, cada um aqui tem uma vida. Cada um aqui tem um trabalho. Se você é agraciado por Deus e não precisar trabalhar no domingo, glorifica ao Senhor. Se não, busque nele oportunidades para poder consagrar. O que o irmão tem que entender é, esse sentimento tem que estar no seu coração. Você tem que desprender esforços, você tem que desprender, se realmente você é um cristão, todas as forças para poder estar junto na adoração pública, junto com seus irmãos. Tá bom? Então, amados, existem trabalhos de necessidade, e é como foi dito aqui. Se há coisas na casa que precisam ser consertadas e que poderiam ser feitas em outros dias da semana, então elas não devem ser feitas no dia do Senhor. Um dia estou lá no domingo, né? No dia do Senhor, o Vitor me liga. Né? Tá vazando gás aqui, na minha casa. Tem como você vir aqui com as suas ferramentas me ajudar? Aí se eu fosse um fariseu, eu ia falar o quê? Não posso nem subir escada, Vitor. Né? Se fosse adventista do 7º dia, né? Não pode. Não. Eu fui lá. Por quê? Criança pequena, vazando gás, risco, perigo. Falei, já estou indo aí. Aí eu fui lá, ajudei ele. Não tem problema. Não. Profanei o dia? Não. Necessidade e misericórdia. Tá? Então, assim nós vamos medindo. Exemplos práticos. Meu pai está lá na estrada, que furou o pneu, o step também não está no carro. Aí ele te liga. Me salva aqui, filho. Você não vai? Claro que você vai. Está entendendo? Então, são obras de necessidade. Tarefas e trabalhos que não dá para ser feito em outro dia. Nosso irmão Jodeir tem o pai que está doente. Reveza com o irmão. Uma semana ele consegue estar aqui, outra semana não. Inclusive no domingo. Hoje ele está aí. Só não veio sexta, né, irmão? Tem que vir sexta aí com a gente. Orar também, né? Então, amados, tem tudo o seu peso. Tem todas essas questões.
Agora, o meu time vai jogar domingo, Palmeiras. E aí? Aí eu vou lá? Não, mas eu não vou ter outra oportunidade para ir. Aí você vai lá no jogo do Palmeiras? Tem a festinha da filhinha da Joaquina. Bem no domingo. Casamento no domingo. Tem gente que casa no domingo? E aí? Dá para ser feito outro dia? Claro que dá, só planejar. Aí eu vou. Se casar domingo, nem me chama. Nem me chama. Tá? Que eu não vou. Não vou. Eu não fui no sábado, né? Agora há pouco, da prima da minha esposa, porque 11 horas da manhã eu estou fazendo o quê? Sermão. Estou lá tarefa, vou ir casamento? Não dá. Né? Primeiro o dever, depois o lazer. Tá bom? Então, amados, venhamos e convenhamos, coloque a sua balança da justiça aí, coloque o seu senso cristão para avaliar o que você faz e o que você não faz. Né? Que nem a Maria, tá lá, liga, vem buscar as cadeiras, domingo, Maria, hora do culto. Dá para ir, Maria? Não dá, né? Acabou, né, Maria? Tá vendo? Acabou. As pessoas vão entendendo e vão se adequando ao Senhor. Tá bom? Então, se sua casa está no fogo, então um trabalho de necessidade e misericórdia para consertar isso. Há uma urgência no último, mas não no primeiro. Então, pegou fogo lá a casa do seu vizinho, que é ímpio, e ele te pede ajuda. Você não vai? Porque é domingo? E aí? Lógico que vai. Lógico que vai. Tá? Não é porque ele é ímpio. Deixa eu pegar fogo a casa desse filho do diabo aí. Não é assim, né? Pode falar, Vitor. Tem um exemplo que o pastor usou uma vez. Ele falou, a pessoa está indo para o culto, dia de domingo, e vê alguém machucado na estrada. Aí você imagina essa pessoa passando pela pessoa que está machucada, não, tem que ir para o culto. Pois é. Imagina. Pois é, você para, ajuda a pessoa. Mesmo você chega atrasado no culto. Fazer o quê? Obras de misericórdia. Exige de nós essas questões. Os irmãos estão entendendo como é que você deve, na prática, consagrar o dia do Senhor? Tá? Então não é um legalismo cego. Não é. Nós, tudo com moderação e para a glória de Deus, nós sabemos avaliar isso. E o próprio Cristo nos fornece diversos exemplos. Ele diz aos fariseus, aquele que perder a sua ovelha, né, cair num buraco, não vai lá resgatar ela? Vai. Porque dá para esperar para outro dia? Não dá. Mas quando era um aleijado de nascença pegando sua maca, está lá, não pode. Isso é hipocrisia. Tá? É isso que os adventistas do sétimo dia fazem. Tá bom? Isso não é observado dessa forma pelos batistas, tá? Particulares. Então, continuando. Não fazer o que bem quiser. Isso está lá, essa frase lá em Isaías 58? Tá. A segunda coisa mencionada é que eles não devem buscar seus prazeres. Não há nada inerentemente errado em procurar prazer e fazer coisas que sejam prazerosas, desde que não sejam proibidas pela Escritura. Tá? Portanto, fazendo o seu prazer não deve ser visto diretamente como algo negativo. Tá bom? Pode muito bem ser algo que é lícito nos outros dias da semana. Tá? Mas ilegal no sábado. É pecado eu ver o jogo do meu time? Por exemplo, na terça-feira, segunda-feira, é pecado? Eu lá ver lá o Palmeiras jogando, eu sou palmeirense. Não. Não é pecado. Agora, no domingo, já é. Estão entendendo? É esse o equilíbrio que nós temos que ter. Vou faltar no culto de quarta para ficar vendo o jogo. É pecado? Mas e na quinta? Não tem problema. Quero ir lá ver o jogo. Aí toma cuidado, porque geralmente, palavrão, maconha, droga, eu já fui. Eu sei muito bem como é que é. Agora não, eu consegui uma ala do estádio onde o pessoal é mais tranquilo, o pessoal fica sentado, né? Não fica ali falando um monte de palavrão no meu ouvido. Tranquilo. Mas você tem que ter senso em tudo na sua vida, irmão. Você é um cristão. Você tem um nome a carregar. Tá? Então essa é a questão do 8º parágrafo da confissão. Continuando. Embora todos os dias da semana sejam de Deus, mas o Senhor Cristo reivindica especialmente um dia. É o seu dia. Assim, devemos então fazer o que ele comanda naquele dia e abster-se das coisas que ele proíbe.
Podemos gostar de praticar esportes em outros dias da semana, ir a parques e outras recreações. São prazeres. Tem gente que gosta de caminhar no parque, é um prazer. É errado ela buscar esse prazer? A Bíblia proíbe? Não. Ela pode ir lá pegar seu cachorro, passear, jogar bola. Eu jogo bola dia de segunda-feira. Eu gosto de jogar bola. Tem problema jogar bola? É pecado? Não. Posso ir para academia? Pode. Toma cuidado. Toma cuidado em tudo, né? Em tudo que nós fazemos. Toma cuidado. Mas são prazeres que nós buscamos. Agora, certamente, se torna um desprazer se for no dia do Senhor. Tá bom? No dia do Senhor não devemos buscar essas coisas. Pelo contrário, devemos buscar os prazeres de Deus. Aí você inverte. Deu sábado, até de segunda a sábado. Você buscou tudo que você tinha que fazer. Trabalhou, buscou seus prazeres, foi pro restaurante, jogou bola, viu o jogo do seu time. Beleza. No domingo, vira a chave. Hoje é um dia de eu buscar os prazeres do Senhor. De meia-noite até meia-noite. Hoje é um dia do prazer do Senhor. É isso. Tá? Facebook. Não. Instagram. Não. YouTube. Não. Tá? Ah, mas o Facebook transmite, né, é só para ver o culto. Não é para dar uma sapiada lá não nos outros. É o prazer do Senhor. Acabou o culto? Vamos lá, família. Vamos refletir aqui sobre o que foi falado. Abre aí sua Bíblia. Vamos almoçar. Almoça, volta. Vamos tirar mais um tempo aqui de reflexão. Vamos cantar um salmo. Vamos ler um livro. Vamos fazer a prova da EBD. Aí deu um tempo, vamos descansar para nos preparar para o culto da noite. Vamos tirar um cochilo. Põe a família para dormir. Acorda, vamos para a igreja. Aí vem, acabou. Daqui a pouco você vai ver, acabou o dia do Senhor. É difícil. Por que não faz então? Está vendo, irmãos? Quando eu vejo os mandamentos de Deus, e quem é o beneficiado nisso? Nós mesmos. Porque como veremos aqui, tem bênçãos de Deus para aqueles que guardam o seu dia. Tá? Então não fazer o que bem quiser. E aqui é importante também. Que você pode vir para o dia do Senhor, pode ir aqui o dia de comunhão, e ficar aqui falando de futilidade. O que adianta? Você está externamente consagrando, porém não está internamente absorvendo aquilo que você realmente está professando. A ponto de falar, inclusive, futilidades. Em seguida, lemos falando de forma fútil. Isso está em Isaías 58. Falando palavras meramente ociosas. O significado não pode ser que não devemos falar. Significa que, como nas outras instâncias, não devemos falar sobre nossos negócios. Tá no dia do Senhor, fica falando de Uber. Fica lá, junto o Fábio e o Maurício. Vamos falar de Uber hoje. Nossa, peguei um cliente lá, rapaz, e não sei o quê. Cabe isso no dia do Senhor? Você não fala da pregação, você não fala de um texto bíblico, você não fala sobre as doutrinas, você não pega o livro de teologia sistemática e vai ler, vai falar sobre isso. É um dia de buscar os prazeres do Senhor. Tá? Isso é uma linguagem fútil. Aí junta as mães, nossa, Isaac deu trabalho essa semana, você não sabe como, hein? Aí não sei o quê. Isso é uma linguagem para o dia do Senhor? O que interessa? O que seu filho comeu segunda, terça? É dia do Senhor, irmão. Está entendendo o que é uma linguagem fútil? Isso aqui não é palavrão, porque isso nem entra em pauta, né? Nem entra em pauta, né? Eu estou falando de uma linguagem descartável, vã, de coisas corriqueiras, ordinárias. Deixa para falar isso, falar do Uber, durante a semana. Vira a chave, segunda-feira, aí você chama o Fábio lá no WhatsApp, fala, vamos falar de Uber aí, vamos falar. Tá bom. Mas aqui, irmãos, é para falar das coisas do alto. Tá bom? Então, continuando. Não devemos fazer telefonemas para comprar, vender, quando essas coisas poderiam ser feitas na segunda-feira. Pode vir aí. Outro dia entrou uma moça aí que o celular não parava de tocar. Parecia que era vereadora. Né? Aí a Fabi vai lá para São Paulo lá comprar as roupas para vender. Aí as pessoas, não esquece não, tá? Amanhã é segunda. Você vai lá e você compra tal roupa para mim. É dia de fazer isso?
Então você antecipa. No sábado já dispara lá para as mulheres lá, ô Fabi. Fala, ó, sou presidente até meia-noite, né, para fazer o seu pedido. Amanhã você não me procura. Aí o cara lá do andaime me liga pro Vitor domingo. Quero um andaime aí, Vitor. Entendeu? Então são coisas que o cristão tem que começar a ter um preparo e uma consciência. Tá? No dia do Senhor deveríamos estar falando da palavra do Senhor, estar ocupado, ouvindo, estudando a sua palavra sagrada. Albert Burns, um teólogo, observa: não é menos importante que nossa conversa esteja alinhada no sábado do que nossa conduta. E afazeres. É assim que vamos honrar o dia do Senhor, ou seja, abstendo-nos das nossas atividades seculares naquele dia e sendo absorvidos pelas coisas de Deus. O ordinário tem que dar espaço para o extraordinário. Isso aqui é ordinário? O que estamos fazendo? É extraordinário. E ele está num dia extraordinário. A sua salvação e ressurreição é algo ordinário? É extraordinário, é especial. Até que se chama graça especial, né? Graça salvífica, é para poucos. Tá bom? Então é um dia para você ter o prazer no seu Senhor. Chame o sábado, olha lá, de delícia. Também mais uma frase lá de Isaías 58. Chame o sábado de delícia. Esta expressão é a prova de que o sabate não é um fardo. Porque muitos dizem, nossa, não vou poder fazer nada amanhã. Né? Aí já fica triste. Fica triste. Um dia para você pensar no seu Salvador. É para estar triste. Outro dia eu acordei carrancudo, minha esposa me exortou, falou, dia do Senhor você está bravo? Dia do Senhor você está com essa carranca? Aí eu parei e refleti, tem razão, estou errado. Antigamente, agora a gente fica na igreja, né? Mas, por exemplo, hoje, graças a Deus, nessa parte, Deus me libertou. Mas fazer comida, não faço nada. E eu começo a olhar para a luz, nossa, ficar sujo, domingo não posso ir para casa. Tá vendo? Era tipo, meio que um fardo, assim, né? Nossa, não posso nem limpar a minha casa. Fardo, né? Minha esposa, então, no começo, né? Para falar, não vai fazer nada. Eu ficava brava. Né? Era um fardo. Era um fardo, não pode ser um fardo. Você tem que ver isso como uma delícia. Tá? Pode falar. Eu achar o texto, mas eu me esqueci onde era. Porque ele vai falar, vou tratar outra futilidade e justamente isso também. O povo ele não viu a hora do dia do Senhor acabar para que eles voltem às suas ocupações. Porque era um fardo. Não vejo a hora da meia-noite entrar lá no meu Facebook. Nossa, vira já. Parece drogado, já viu drogado? Pode ser assim, não, irmão. Moderação. Tá? O dia do Senhor é uma delícia. A ideia do sabate como uma delícia é de que ele deve ser deleitoso, prazeroso para o seu povo. Se trata de um dia a ser guardado com expectativa. Pois é o dia de estar junto com o povo de Deus, na adoração corporativa, e passar o resto do dia no estudo do meu Deus, teologia. Este é o dia em que Cristo se levantou e celebraremos sua ressurreição. Você que tem dificuldade para orar durante a semana, você que tem dificuldade para ler a palavra de Deus durante a semana, faz naquele esforço. Deus é tão misericordioso que Ele te deu um dia inteiro só para você fazer isso. Olha como Ele é bom. Então é um dia que você vai falar, ainda bem. Hoje eu vou ter tempo, hoje eu vou me deleitar, hoje eu vou fazer com calma aquela provinha. Hoje eu vou ficar aqui de boa, vou esquecer um pouco das coisas. É para o seu bem, amado. Não é fardo. Pense bem, não é um fardo. Tá? Então, amados, é dia de estar junto, é dia de falar das coisas do alto. Esse é o dia em que Cristo se levantou e celebraremos sua ressurreição. De acordo com o ensino e a prática dos fariseus, o sábado não poderia ser uma delícia, mas era um fardo. Eles tinham tirado toda a paz e prazer do sabate, adicionando todos os tipos de regras feitas por eles, pelo homem. Não pode carregar maca. Não pode pegar na enxada. Não pode fazer isso. O Talmud, irmãos,
e o Minichar, esqueci o nome, eles têm uma lista imensa. Mishnah, né? Mishnah. Uma lista imensa do que não se pode fazer no sábado. Aí você vai, vamos lá na Bíblia ver se isso é proibido. Vamos ver se isso é uma obra de necessidade ou não. Eles não estavam nem aí se é necessidade ou misericórdia, eles simplesmente proibiam. Era um fardo. Por isso que eles não via a hora de acabar. Imagina, era como se estivesse num interrogatório de Jesus lá, aquela pressão. Claro que vai ser um fardo, tá? Mas não deve ser assim. É um dia deleitoso, um dia de paz. Então, amados, eles tinham tirado toda a paz. Portanto, nos evangelhos vemos nosso Senhor reivindicando de volta o sábado como seu e libertando-os dos regulamentos farisaicos. O que Cristo condena no Novo Testamento não é o dia, mas sim as adições dos homens. Ele traz uma reinterpretação. Ele fala, eu sou o Senhor do sábado. Tá? E aí ele dá exemplos do que se poderia fazer ou não. Porque quantas vezes ele curou no sábado? E ele escolhia o sábado para curar, né? Ele podia curar na segunda, mas ele ia lá no sábado, dentro do templo, irmãos. E ele curava as pessoas. Justamente para mostrar, não é assim. Não é assim. Tá? Para os santos é o dia doce e sagrado. Eles estimavam que é um privilégio, não uma tarefa, para todos os que têm qualquer sentimento justo. O sábado é um prazer, e para eles serem obrigados a renunciar ao seu descanso sagrado seria uma calamidade indescritível. Isso na época do século XV, XVI, XVII, para os puritanos, é que isso foi se perdendo ao longo do tempo. Mas se chegasse para um puritano e falar, não, você não vai cultuar no domingo, você vai trabalhar. Para ele isso era uma calamidade. Ele ficava atormentado. Hoje é o contrário, você fala para você trabalhar domingo, você vai com alegria até. Será que os valores se inverteram? Será que perdemos princípios bíblicos ao longo do tempo? Então, amados, precisamos resgatar esses valores. Tá bom? Então, chame o sábado de uma delícia. Olha o que Thomas Watson, ele diz, o livrinho que eu te emprestei lá sobre arrependimento, foi desse camarada aqui. Os judeus chamavam o sabate de delícia. O desejo dos dias. Isaías 58:13. Você vai chamar o sábado de uma delícia. Este devemos olhar como o melhor dia, como a rainha dos dias, coroada com uma bênção. E ele cita Salmo 118:24. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e ficar felizes com isso. Ele fez todos os dias, mas tem santificado este. Este dia de descanso é o começo de um descanso eterno. Este dia é o começo de um descanso eterno. Neste dia Deus abre as piscinas de Betesda, onde essas águas fluem, que refrescam os corações quebrantados. E não devemos chamar esse dia de uma delícia? Os judeus no sábado deixaram de lado seus panos de saco e luto. Um dia de alegria. Coloquei lá para as meninas aí tirarem uma música sobre o dia do Senhor. Tem uma canção do dia do Senhor. Né, agradecendo, se alegrando. Hoje é dia do Senhor. Né, começaremos a cantar nos domingos. Tá? Precisamos trazer, isso você precisa mudar na sua casa, com o seu filho. Você precisa trazer esse entusiasmo para o seu filho. Hoje é dia do Senhor. Hoje é dia da ressurreição, da nossa vitória, família. Vamos nos alegrar. Né? Pode falar. É legal isso, porque, assim, hoje a gente foi em casa, né? Daí o Jô falou assim, eu vou na casa da tia. A Ana dá, você não ficou hoje mesmo. Não, hoje é dia do Senhor. Não é pra gente ficar saindo. Hoje é dia da gente cultuar a Deus. É isso aí. Né? Temos que passar esses princípios, irmãos. Olha, essa igreja tem uma tarefa muito árdua. Eu costumo dizer que essa igreja vai ficar boa daqui uns 10 anos. Tá? Por quê? Não é por nada nos irmãos, é porque precisa desconstruir muitas coisas. A gente precisa desconstruir muitos conceitos errados, passados aí por décadas, tá? Séculos até. E hoje nós estamos resgatando princípios confessionais. Isso é ser reformado, irmão. Isso que vocês estão vendo é ser reformado. Tá? Que inclusive igrejas presbiterianas estão deixando de lado, muitas delas. Tá? Se Deus quiser, aqui não. Tá? Então, mais um ponto. Bênçãos na guarda. Agora chegamos na parte boa.
Quando guardamos, quando observamos, Isaías 58 também nos fornece promessas. Bênçãos. Isaías 58, 14 contém as promessas do mandamento. Quando honramos o dia do Senhor, o Senhor ordena então essas bênçãos sobre a vida do cristão. O Senhor assegura esta promessa, declarando que a boca do Senhor falou. Por que ele diz isso? Porque ele coloca o seu próprio nome como embasamento da promessa. Tem alguma chance de dar errado? Não. A boca que falou foi a boca que criou todas as coisas. Então esteja certo, se você cumpre, tem prazer no dia do Senhor, você é uma pessoa abençoada. Esteja certo disso. Esteja certo disso. 3 coisas específicas são descritas. Primeira bênção, você terá alegria no Senhor. Você terá alegria no Senhor. Quando nos deleitamos no dia do Senhor, se alegramos com o próprio Senhor do dia. Haverá uma estreita comunhão entre o crente e o Senhor. Aqui, ó. Aqui, ó. É o dia em que realmente, na prática, os nossos fardos são aliviados em Cristo. É o dia que nós chegamos a Ele e temos a nossa esperança fortificada, a nossa fé fortificada, porque é um dia especial. Tá? É um dia que nenhum ruído entra. É um dia dedicado, pelo menos deveria ser. Então você terá alegria no Senhor. Isso é uma promessa divina, irmãos. Isso é Deus garantindo. Se você guardar, se você observar, você terá alegria no Senhor. Ele também, mais uma bênção. Farei com que você cavalgue nos altos da terra. O que isso significa? Essa linguagem é uma linguagem de vitória. Cavalgar é aquela figura de vencer a guerra. E sair cavalgando, né, com estandarte, como vitorioso. Essa linguagem é muito utilizada no Antigo Testamento. O Senhor nos dará a vitória sobre os nossos inimigos. Esta foi a promessa de vitória a Israel contra os seus inimigos. Você vai ver essa linguagem em Deuteronômio 32, 13. Deus prometendo a vitória a eles. O Senhor nos promete que teremos vitória contra os nossos inimigos espirituais. E aqui a morte de Cristo. A ressurreição dele é a nossa vitória. É ter constatação, é ter uma confirmação de que estaremos com ele na eternidade. Vitória! Por isso que estar aqui, participar da ceia do Senhor, estar com o povo santo de Deus, é motivo de alegria. É uma pequena amostra do que desfrutaremos na eternidade, irmãos. Então, cavalgar nos altos da terra. E por último, um banquete com a herança de Jacó, os que gostam de comer aí, hein? Teremos um banquete com a herança de Jacó. O que significa isso? Significa que é que Deus lhes derramará sobre eles as bênçãos do seu pacto. Ou seja, mantendo o dia do Senhor Santo, também seremos abençoados por Deus. E desfrutaremos dos benefícios e bênçãos da nova aliança e eterna, que Ele fez conosco em Cristo. Então é ser farto. Participar de um banquete é ser farto na graça de Deus. É Ele despejar sobre nós as suas bênçãos, irmãos. Será que é benéfico guardar o dia do Senhor? Uma instituição dele? É confessional isso. Tá? É confessional. Então, como eu já disse, isso aqui depois do irmão ler, já falei da preparação, tá? Que os irmãos precisam se preparar, começar um dia antes, tá bom? E 5. O Senhor do sábado e o sabate. Como eu já toquei aqui em pequenos pontos, né? Já dei alguns relances. Qual era a atitude do Filho encarnado de Deus quanto ao sabate? Como ele agia no sabate? Você que já leu os evangelhos. Quando cita sábado, o evangelista vai lá e era sábado e Jesus estava fazendo o quê? Aí você começa a anotar. Qual que era a atitude de Cristo quanto ao sábado? Como ele agiu em relação a isso? Qual foi seu ensinamento sobre isso? Nós respondemos sem hesitação. Ele honrou. Ele manteve. Ele confirmou suas reivindicações sobre os homens. Que melhor fonte para aprender sobre o sabate do que o próprio Senhor do sábado? Cristo nunca profanou o sábado, embora tivesse profanado o sábado dos fariseus. Esse sim ele profanou, dos fariseus.
Ele violou o sábado de acordo com seus ensinamentos e tradições, não de acordo com a palavra de Deus. Na verdade, ele afirma que ele é o Senhor do sábado e, portanto, seu único intérprete adequado. Ele discordou da ideia farisaica de que o sábado seria um dia de ociosidade. Em vez disso, é um dia excelente para se fazer o bem e exercer misericórdia, assim honrar a Deus e amar o nosso próximo. Tá? Eu linkei alguns textos aí para os irmãos. Primeiro dele, Lucas, né? Peguei tudo de Lucas. Lucas ele é detalhista, mas não significa que nos outros evangelhos não tenha. Lucas 4,16, situações diferentes, tá? Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado, entrou o quê? Num estádio de futebol? Na sinagoga. O que tinha na sinagoga? Culto. Se lia os papiros, lia a lei de Deus, lia os profetas. Ele estava lá no sábado. E olha que interessante. Como era? De costume. Profanou. No outro sábado, Lucas 6,6, no outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Ele curou aquele homem. Aí foi condenado, porque curou o homem. Mas no sábado em si, ele estava fazendo o quê? Ensinando. E Lucas 13, você vai percorrendo, né? O evangelho de Lucas. Certo, sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Você vê que o costume dele era sempre aos sábados estar na sinagoga, ensinando e se dedicando ao Senhor. Então, amados, evidências bíblicas, temos várias. E por último, para encerrar, eu lanço agora a responsabilidade sobre você. Em muitos aspectos, as questões sobre o que não deve ser feito no dia do Senhor e o que é permitido são deixados à consciência do cristão. Deus não nos deu uma longa lista do que se deve ser feito ou não deve ser feito no seu dia. Mas há, sem dúvida, uma linha que nos separa do legalismo e ociosidade. Há dois perigos. O primeiro é o legalismo, o qual eu já disse aos irmãos. Amados, eu já vi adventista no sétimo dia, que estava 2 pessoas no elevador, ele estava lá. Aí falou, você pode apertar tal número para mim? A pessoa ocupada com as mãos. Ele falou, não posso. Eu não aperto o número. É um trabalho isso. E não apertou. O que é isso? Isso é um legalismo absurdo. Isso é de uma ignorância. Tá? Não somos legalistas, irmãos. Por outro lado, tem a ociosidade, a frouxidão. Neste caso, observamos o dia do Senhor como bem quisermos. E fazemos dos nossos sentimentos e consciência o árbitro do que não deve ser feito ou não. Aí chega o fulaninho e fala, pastor, minha consciência não me acusa de viajar no dia do Senhor. Ah, não? Tá bom. Eu estou em paz, ainda fico em paz com Deus. Você já viu pessoas? É engraçado, né? Que as pessoas quando dizem isso, elas estão afundadas em pecado. Já percebeu isso? Meu coração está em paz. Mas você claramente sabe que aquilo é antibíblico. Como que está em paz? Já viu isso? Você chega para a pessoa, irmão, toma cuidado. Estou em paz com isso. Minha consciência não me acusa. Cuidado, sua consciência pode estar cauterizada. Cuidado, viu? Cuidado. Então, quando eu digo nesse slide, para sua consciência agir, uma consciência bíblica. Não é o que eu acho. Né? Isso eu faço porque eu não acho que é errado. Tá? Então toma cuidado com esse crivo. Tá bom? Eu lanço isso para o irmão. Porque realmente não vamos ter uma lista extensa, exaustiva. Neste caso, observamos o dia do Senhor como bem quisermos, né? No caso da ociosidade. E não deve ser assim. Quando Deus disse, você não deve fazer nenhum trabalho, isso é uma instituição de Deus, amados. Não podemos nos tornar o padrão para a questão de se podemos ou não trabalhar. Qual é o padrão? É o que eu acho ou a palavra? Então, amados, as coisas não ditas em sua palavra, o cristão deve usar o senso comum. Devemos nos alegrar, ficar felizes e nos encantar no dia do Senhor. E muito mais no Senhor do dia. Descansar e ter prazer no Senhor do dia. Sempre buscando a sua glória. Tá? Então fica aí. Né? Temos aí François Torretini, que diz, no que diz respeito à observância do dia do Senhor, também não há uma pequena controvérsia. Alguns, em excesso, inclinam-se a um rigor e gravidade muito, muito grandes, e assim se aproximam do judaísmo. Tá? Outros, ao contrário, em defeito, usam um relaxamento muito grande, o que abre a porta para palavrões e licenças.
O caminho do meio, no entanto, parece ser o mais seguro. O caminho da sensatez. O caminho não do legalismo nem da ociosidade. O caminho da glória de Deus. E Cristo é o exemplo para isso. E acabamos.